Você que me ouve, eu queria que você pensasse junto comigo nessa questão dos liberais na economia e conservadores nos costumes. Você já viu essa definição? Eu queria refletir com vocês sobre liberdade econômica e conservadorismo que diz respeito apenas aos costumes, que é a visão destes que se dizem liberais, os da direita. Vamos pensar sobre isso? E é só você, desde já, o engajamento, compartilhamento, que você espalhe essa ideia e que também, podendo, por gentileza, dê a sua contribuição. Você que contribui comigo, fique sabendo que o seu nome está guardado e eu terei eterno respeito por você e consideração pelo que você fez por mim hoje, quando eu ainda não tenho uma projeção e muito menos nenhum tipo de monetização aqui, por enquanto. O Valdemar, aquele que foi preso por 2 vezes, cumpriu pena porque roubou e foi preso uma segunda vez porque estava com uma arma ilegal, porte ilegal de armas. Bandido, né? O dono do PL, o ex-peguete da Micheque, amigo e sócio no que diz respeito à conjugalidade do miliciano, ele disse que admira o Bolsonaro porque Bolsonaro é liberal na economia e conservador nos costumes. Todos aqueles que são os tais liberais na economia, observe você se eles não são conservadores nos costumes. Acontece que uma coisa contradiz a outra. Porque se você é liberal, a favor da liberdade econômica, você também é, se autêntico você for, a favor da liberdade do outro. Inclusive com relação às suas escolhas, em ser ou não ser, pertencente ou não a uma religião, à condição sexual, à atividade pessoal, à opinião. Liberdade, liberalidade é isso, eu não controlo o outro, eu não controlo as empresas, eu não controlo as iniciativas, eu não controlo ninguém. Isso é liberalismo, no sentido amplo. Portanto, ou eu sou liberal, ou eu não sou. Liberal na economia e conservador nos costumes me parece uma liberdade por conveniência e um conservadorismo também por conveniência. Porque não se conjuga. Não existe a possibilidade de eu ser conservador e liberal. Se em uma área eu ajo de forma liberal, é por conveniência. Logo, eu não sou nem liberal e nem conservador. Eu sou convenientemente liberal na economia, porque isso resulta em algum tipo de lucro, e conservador nos costumes, porque isso resulta em algum tipo de lucro. Não sou nem liberal nem conservador, se eu tentar ser os dois. E isso se observa no conservadorismo deles, que tem relação com o outro, e na liberdade, que tem relação consigo mesmo. Eu farei o que queira, o que eu desejar, a mim, a minha empresa, aos meus negócios. Não quero fiscalização, não quero determinação de nenhum tribunal do trabalho ou qualquer tipo de lei que regulamente. Eu negocio com os meus funcionários. Em relação a eles, aí sim, eu sou conservador. Essa mentalidade liberal conservadora é uma visão escravocrata da sociedade. Porque em relação aos meus lucros, sou liberal. Em relação àqueles que trabalham para mim, sou conservador. Porque conservar é manter, liberalidade é liberar. Como alguém pode liberar e manter? Não é nenhuma coisa nem outra. A esquerda é muito mais liberal, no sentido amplo da palavra, porque a esquerda é a favor do acesso à educação para todos. A esquerda é a favor de informação para todo mundo, de igualdade de condições, de diminuir desigualdades, de que as pessoas devem, merecem e precisam ter liberdade total. Liberdade de escolha. O liberal da economia e conservador dos costumes não admite as escolhas do povo e, portanto, tende a tentar controlar o povo, salvaguardando os seus privilégios da liberalidade de fazer o que queira, no que diz respeito ao dinheiro. Pensa comigo se esses conservadores o são de fato. O conservar dos costumes não tem relação a si mesmo. Tanto no sentido moral, porque todos esses conservadores, eles têm sempre um esqueminha por fora, um pezinho que os condena,
São contra as drogas, mas em sua grande maioria se utilizam da mesma. São contra a coisa da liberdade sexual, mas sempre tem um esqueminha por fora, né? O inconsciente coletivo cultural brasileiro é escravocrata, porque parte do princípio que se é rico e se é branco tem competência e, portanto, merece ser votado. Já pensou como que o povo vota? E em quem o povo vota? E por que que o povo vota nestes? E por que que estes se estabelecem? O critério é riqueza e branquitude. Não é uma atitude consciente, é inconsciente. Assim como existe o racismo estrutural, esse pensamento também é inconsciente. As pessoas fazem sem perceber. Quando a esquerda prega a educação que liberta, essa educação que liberta nesse sentido também, que as pessoas começam a perceber que a primeira impressão ela vem do seu inconsciente, daquilo que foi plantado em você como uma verdade que você faz de forma automática. Os conservadores, eles querem manter a população nesse estado de alienação, presos a uma cultura, a um pensamento estabelecido. Por isso, nenhum movimento contra o racismo, movimentos feministas, são por eles aceitos, porque tudo isso é liberdade. A liberdade deles é só no sentido de escravizar as pessoas. Essa liberdade que eles querem nos vender como modelo. São os hipócritas.